Oi, meu nome é Maria Fernanda Conde e eu sou aluna do Colégio São Paulo. E hoje eu vou apresentar um pouco sobre a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Literatura portuguesa. Para ser considerada uma literatura portuguesa, a obra literária ela deve ser escrita em português e também por um português. A literatura portuguesa engloba 8 séculos de produções literárias, sendo que as primeiras produções elas datam entre os séculos XII, quando houve a expulsão dos árabes da Península Ibérica, formando Portugal. Os primeiros textos eles foram escritos em galego-português, pois existia uma interação entre a cultura e a língua de Portugal e Galícia. Essa região atualmente ela é pertencente à Espanha, mas ela ainda tem influência nos laços portugueses, tanto na cultura como na economia. A literatura portuguesa segue uma série das grandes transformações históricas, e por isso que surgiram as divisões e subdivisões da literatura em era medieval, era clássica, era românica ou moderna, sendo essas subdivididas em escolas ou estilos literários da época. A era medieval abrange as produções literárias de trovadorismo e humanismo. A era clássica abrange as produções literárias do classicismo, barroco e arcadismo. E a era moderna, ela abrange as produções literárias do romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. Origem da literatura brasileira. A origem dessa literatura ela está diretamente relacionada à estética literária portuguesa. As primeiras manifestações elas ocorreram no período colonial e meados do século XVI, mas diferente da literatura portuguesa, ela está dividida em duas eras, a era colonial e a era nacional. A história da literatura brasileira ela tem início em 1500 com a chegada dos portugueses no Brasil. Isso só começou pois os grupos sociais que já eram nativos do Brasil, eles eram ágrafos, ou seja, eles não possuíam nenhuma representação escrita. Tendo em vista essa situação, a produção literária ela começa quando os portugueses descrevem suas impressões da terra encontrada e da sociedade que habitava essas terras. Então, a primeira produção literária do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, mesmo sendo escrita por um português. E o texto ele só ganhou fama pois Pero Vaz de Caminha ele não era um escrivão, ou seja, ele teve muito cuidado com as palavras e metáforas usadas para escrever essa carta. Como os portugueses eles tiveram muita influência nas produções literárias do Brasil, é importante conhecer essa literatura para entender o modelo que serviu de referência para a nossa literatura. Mas como também eles eram influenciados pelos cânones lusitanos, os autores brasileiros eles preferem se referir aos textos produzidos nessa época como manifestações literárias. A influência dos portugueses em cima da nossa literatura só mudou na segunda metade do século XVIII, quando surgiram os primeiros escritores brasileiros, que eram comprometidos com causas políticas nacionais, um fato importante para a formação da literatura genuinamente brasileira. A literatura brasileira ela é subdividida em duas grandes eras que acompanham a evolução política e econômica do Brasil, a era colonial e a era nacional, e são separadas por um período de transição que corresponde à emancipação política do Brasil. As datas que delimitam o fim e o início da eras, na verdade, são os marcos onde acentua-se em um período de ascensão e outro de decadência. As eras são divididas em escolas literárias, que também são chamadas de estilo de época. A era colonial que tem os principais tipos de literatura, como o quinhentismo, barroco, arcadismo e o período de transição. Já na era nacional, os principais tipos de literatura são o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Obrigado por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima. Tchau!